Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou mostrar tudo para vocês sobre o Renault Zoe 2021, o seu compacto 100% elétrico. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir aí sobre um dos carros elétricos mais econômicos à venda no nosso mercado, pessoal. E antes de mais nada, obviamente, se você quer uma experiência diferente para você comprar um carro 0 km na região de vocês, um negócio muito bacana, eu recomendo vocês entrarem em digitaldrive.com.br, o link está embaixo nos comentários. Vale a pena para você que está buscando um carro 0 km na região de vocês, uma experiência única, pessoal, muito legal, eu recomendo vocês entrarem aí. Então, digitaldrive.com.br. Bom, pessoal, Renault Zoe é um compacto 100% elétrico na proposta do que é um Sandero, obviamente com um valor muito mais elevado. Mas eu vou mostrar para vocês aí como que é este compacto 100% elétrico, um dos elétricos com maior custo-benefício à venda no nosso mercado. Então vamos lá. Ficando bem de frente, né, ele tem essa aparência meio ovinho, né, meio redonda, característico mesmo do Renault Zoe. Então notem aí a parte dianteira, né, com esse design aqui que é muito parecido com o Captur que a gente tem no nosso mercado. E ele conta com faróis 100% em LED, né? Então, ó, seta em LED, com a luz de posição também aí é posicionada em LED. Daqui a pouco eu vou deixar o carro aceso para vocês conferirem, com a grade na parte inferior também aí com esses pontos cromados para dar um ar de requinte. Aqui fica posicionado o radar do controle de cruzeiro adaptativo, o ACC, assistente de colisão, tudo fica posicionado na parte inferior. Notem que ele tem sensor dianteiro, faróis de neblina em LED com esse detalhe cromado aí também. Então é nesse símbolo da Renault, com o nome Zoe na parte inferior, que eles colocam o bocal do carregador. Eu vou mostrar isso para vocês. Para a gente mostrar isso, a gente tem que vir aqui, por uma questão de segurança, né? Eles fazem dessa forma, e quando a gente aperta esse botão, a gente abre esse carregador. Ó. Então aqui está o carregador do carro, é um carregador tipo 2, então notem aí a tomada tipo 2, e aqui o carregamento mais rápido dele. Então aí ele aceita uma tomada de até 100 kW para um carro que tem 52 kW de bateria. Praticamente aí em uma hora você carrega 100% do carro. Então um ponto interessante, né? Assim a gente tem aí o carregador do Zoe, e eu vou aproveitar e mostrar para vocês já essa motorização 100% elétrica. Vocês estão vendo que toda hora que eu chego e saio do carro, né, ele tranca porque ele tem um acionamento à distância. Então ele vai trancar mais uma vez daqui a pouco. Ó, já trancou. Então, ó, então mostrando aqui para vocês a motorização, ele tem um conjunto 100% elétrico de 135 cavalos de potência, com 25 kg de torque máximo, com câmbio automático de uma velocidade, uma para frente e uma para trás, e 0 a 100 em 9,5 segundos de acordo com a Renault, mas convido vocês a conferirem o nosso teste instrumentado mais no final do vídeo, que lá tem o 0 a 100 que a gente conseguiu com esse carro. Bom, ele não tem aqui um protetor acústico, porque é um carro elétrico, mas tem os amortecedores, né? Quando se trata de um carro autêntico Renault importado, a construção dele é melhor, por mais que seja um carro simplificado, né? Então é um ponto interessante com o carro. Eu vou acender os faróis para vocês conferirem como que fica aí o DRL do carro. Então dessa forma é o DRL do Renault Zoe. Então vocês estão notando aí como que ele faz esse visual aqui, né? 2 pontos. Então aí o detalhe do DRL do Zoe. Notem que tem um nome aqui, ó, Renault LED Pure Vision. Então aí a nomenclatura desta iluminação do Renault Zoe. Então vocês estão vendo aí como que fica o visual do carro. Eu vou deixar agora o farol baixo para vocês conferirem como que é essa iluminação também, juntamente com os faróis de neblina, certo? Então, ó, já vou deixar tudo aceso. E aí vocês conferem o farol baixo e farol de neblina do carro. Então esse é o conjunto ótico por projetor do Renault Zoe. Ponto bem interessante, né? Eu particularmente achei bonitinho esse carro. Ele é mais simpático ao vivo do que por fotos, viu, pessoal? Para ser bem sincero. Então, ficando mais aqui, ó, de perfil com o carro, para vocês notarem aí o porte deste compacto elétrico. Então, ele tem realmente uma linha mais aerodinâmica, justamente para ajudar na sua performance e aumentar a sua autonomia. Ele tem freio a disco nas nas 4 rodas, né? No eixo dianteiro e no eixo traseiro. E maçanetas e retrovisores pintados na cor do carro com o sistema keyless, né? Então, além do trancamento à distância, quando a gente chega perto e tudo, a gente consegue fazer o trancamento. O retrovisor tem sensor de ponto cego, lembrando que o ajuste é elétrico, e as rodas de liga leve tem esse detalhe azulado ali por conta da nomenclatura elétrica, pneu 195 perfil 55 de aro 16,
E o conjunto de suspensão, na minha opinião, é bem condizente para o nosso mercado, tá? Não é macio, mas também não é firme. É um carro aí bem gostoso para o dia a dia, lembra um pouco dos conceitos dos modelos da Volkswagen à venda no nosso mercado. Ele tem esse detalhezinho aqui preto, né? Maçaneta na cor do carro, como eu falei para vocês. Curiosidade que a abertura da porta é feita aqui, ó, já vou mostrar. E a assinatura das lanternas, fazendo esse visual aí, ó. Então é assim que fica a iluminação das lanternas, lembrando que ele tem seta em LED também. Então todo o conjunto aqui em LED do Renault Zoe. Então ZE elétrico, né? Zero emissions, né? É isso que quer dizer o ZE. Sensor de estacionamento traseiro, então aí mostrando, ficando bem de traseira com o carro para vocês notarem. E ali, ó, a gente tem a luz de marcha ré do carro. E aí, o que vocês acham, pessoal? Vale a pena o Renault Zoe? Vocês gostam desse design aqui do modelo 100% elétrico? O que vocês acham deste compacto? Particularmente, eu acho interessante a proposta, mas infelizmente o valor é caro, né? Ó, iluminação aí no porta-malas, porta-sacolas, dos dois lados aí posicionado. E aqui a gente também tem mais um detalhe aí só do RAM flat, porque ele não tem step, a bateria consome boa parte do assoalho do carro, então vocês estão vendo que tem esse degrau aqui, que afeta um pouco no espaço interno que eu já vou mostrar. O acabamento aí do porta-malas, então aí fechando, e aqui ó, a gente tem a câmera de ré, tá? Então, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré. Limpador, não tem aerofólio, eu achei que poderia até ter para dar uma ajudada na aerodinâmica, quem sabe ganhar alguns quilômetros de autonomia, mas não foi o caso. Ó, apertando aqui, ó, a gente tem a maçaneta da abertura da porta traseira. E aqui a gente tem um acabamento todo em plástico na porta traseira, é um carro barato, entre aspas, vidro elétrico nas 4 portas, porém automático só lá no motorista, maçaneta prateada, e bancos parcial com esse couro sintético com tecido, apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, mas não tem apoio de braço central. E aqui ó, que a gente percebe que o carro tem um assoalho bem elevado. Notem que a gente tem um degrau da porta justamente aqui para você colocar as baterias no assoalho, o que diminui o seu espaço interno com relação às pernas, aliás. Então você fica realmente com as pernas mais erguidas aqui, incomoda um pouco. E notem que é um compacto, né? Ó, você tá apertado para quem tá sentado aqui atrás, praticamente como é um Kwid, né? O carro é bem apertadinho mesmo. É para levar 4 ocupantes, 5 aqui não dá para levar porque fica bem apertado. E aí um pouco do console central para vocês. Não tem saída de ar, não tem conectividade interna, nada do gênero. Uma curiosidade é que o teto ó, tem esse desenho aqui, né, como se fosse semicondutores, né, vamos dizer assim. Então um ponto bem interessante, ó, ficando dessa forma, acho que vocês vão conseguir entender melhor na hora que eu chegar na parte dianteira. Airbag nos bancos, então é um carro francês com toda a segurança embarcada, porque é um carro importado, então lá essas normas têm que ser atendidas. E aqui o acabamento em tecido. Ele só tá pitando porque o carro tá... Agora ele parou, porque o carro tá ligado. E aqui a gente tem acabamento em tecido, retrovisor com rebatimento automático. E aqui a gente tem ajuste do retrovisor elétrico. Vidro elétrico é automático apenas no motorista, tá? Então os demais não é. Bloqueio do vidro. Detalhe aqui do alto-falante que tem um som bem ok, viu? Não é ruim o som do Renault Zoe, não. O banco aí, mais uma vez, fazendo esse visual que vocês estão vendo. E aqui, ó, mais uma vez, ó, notem como é alto, né, o banco, justamente por conta das baterias. E aí, o desenho mais uma vez para vocês do teto do carro. Sentando, a gente percebe que por conta do banco tá alto, ele não tem ajuste de altura, então você já está numa posição mais alta de condução para ter um campo de visão bem interessante. E o fato é, a gente nota que a proposta dele é bem city car, é bem para você dirigir no dia a dia sem se cansar, não sentar baixo, não sentar alto. É uma proposta bem mais urbana com o Renault Zoe. E vamos mostrar tudo que tem aqui dentro deste compacto para vocês. E aproveito e peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo, porque é muito importante para o crescimento do Falando de Carro, tá, pessoal? É muito importante mesmo. Ó, a chave... Essa chave apareceu no Captur, se eu não me engano, pra gente. A gente pode deixar ela ali. Manopla do câmbio automático de uma velocidade. Então você tem a marcha ré com a câmera de ré, sensor dianteiro e traseiro. Então aí. E aqui, drive e brake. O brake você anda com ele
freando, né, e você tem um pouco mais de regeneração das baterias. E notem que ele não tem parque, tá? Então sempre que você estacionar, você tem que puxar o freio de mão, e aí sim tem o parque. Auto Hold, porta-copos, mais um porta-objetos aqui, esse detalhe material em tecido, que é bem aqui, ó, na altura onde a gente encosta o joelho, né, fica mais fofinho. Duas entradas USB, ele tem Apple CarPlay Android Auto, uma entrada auxiliar e aqui uma tomada 12 volts. O ar-condicionado é digital de uma zona, esses comandos a gente conheceu no facelift do Duster, inclusive a tela também é muito parecida. Desembaçador, ar-condicionado, um ponto, tá pessoal, o ar-condicionado não rouba a autonomia do carro, viu? Ele já vem descontado basicamente. Então, ó, o ar tá ligado, né? Ó, eu desligo, a autonomia não muda. O ar-condicionado desse carro é bem econômico mesmo. O console aqui em material macio, com essa região em soft touch, ao contrário das portas. Então a gente nota que o acabamento do Zoe é superior, mesmo sendo um carro barato para eles lá na Europa. Então aqui mais um porta-objetos, porta-luvas também, ó, com iluminação e amortecedor, né? A gente percebe esses detalhes que a gente nota a qualidade de acabamento, mesmo em um carro barato. Ó, aqui o retrovisor é fotocrômico, iluminação é em LED nesse modelo, e aqui fica o cérebro do assistente de colisão, a frenagem autônoma, enfim, sensor de chuva, tudo fica posicionado ali. Como eu falei, sensor de chuva, o acendimento é automático aqui dos faróis, comandos do piloto automático e limitador de velocidade, aqui a gente manuseia o painel de instrumentos, que eu já vou chegar lá, e os comandos satélites aqui de áudio mídia fica nessa região. A Renault não abre mão desse seletor aqui na parte inferior, né, e fica escondido. Poderia, né, cabe comandos aqui, mas enfim, a Renault não coloca. O volante é revestido em couro, a base é levemente achatada, com esse detalhe aqui cromado, fazendo todo esse visual aqui do Zoe para vocês. E a central multimídia, como eu falei para vocês, é a mesma que a gente encontrou no facelift do Duster. E aqui a gente tem a parte de home com Apple CarPlay Android Auto, aqui algumas configurações inclusive do veículo. Então aqui, ó, luz e limpador, acesso, condução, então a gente tem aí algumas funções de bem-vindos também, assistente de estacionamento, então ele mostra todas as funções que funcionam, e aqui em sistema a gente tem a parte da tela. E aqui na tela a gente tem alguns temas, ó, neste painel de instrumentos. Então a gente tem o estilo 1, que fica dessa forma, bem clean mesmo, sem muitas informações, né, ó. Então aí ele muda um pouquinho para o centro. O estilo 2, então aí todos os pontos para vocês. Esse sim, né, um pouquinho mais clean. E aí o estilo 3, que é o que estava acionado. E um outro ponto é que você consegue alterar o fundo também, ó. Então você pode deixar o fundo branco, o fundo aqui azulado, né, enfim, do que você achar melhor, né, das cores que mostra ali. E aí quando a gente altera a cor, altera ali também. Então aí mostrando, né? Então eu vou deixar esse mais clarinho, acho que vai combinar mais. E aqui a gente tem esse outro mapa também, ó, que fica dessa forma. Falando em mapa, né, o estilo ali do painel, ele não tem GPS, tá? Não tem GPS nativo. Tudo fica por conta aí desse modo. Então aqui ó, o brilho, né, ele já tá no máximo, a tela realmente faltou, né, uma iluminação um pouquinho melhor, na minha opinião. Parte de som, eu falei para vocês, eu acho que tem um som bem agradável, na verdade, o Renault Zoe aqui. Então aí dispositivos, enfim, tudo, né, uma central multimídia sem tantas funções, mas ao mesmo tempo bem completinha, mais completa que vários outros modelos hoje à venda no nosso mercado. Mas ela é bem sucinta, né, bem fácil de manusear dessa forma. Aqui a gente tem o modo Eco, então quando a gente aciona o carro fica um pouquinho mais xoxo, você preserva um pouco mais de bateria, mas como eu falei para vocês, ó, nada muda a autonomia do carro. Média de 15,3 kW a cada 100 km, vai dar aí uma média de 300 e poucos quilômetros de autonomia, menos que 350. Para um City Car, tá valendo a pena. Eu acho que é uma boa média. E aqui, ó, a gente manuseia, né, ó, o painel de instrumentos, então a gente tem essas informações, aqui a parte de rádio, e aqui mais alguns detalhes também, ó, que a gente pode mudar. Ali fica informando como que tá funcionando a roda em relação às baterias e motor, e ali quando a folhinha tá cheia, você tá andando de forma econômica. Então, basicamente são essas funções, né? Ele poderia informar mais coisas, mas não é o caso não. Ele é bem simples no painel de instrumentos, apesar de ser customizável. O volante tem ajuste de altura e profundidade, um ponto muito positivo. A partida é por botão, então aqui ó, a partida é por botão. E nessa região a gente manuseia o brilho da tela,
ajuste de altura do facho do farol e abrir o carregador que eu mostrei para vocês. E aqui a gente desativa o sensor, né, para ele ficar apitando com alarme. Por fim, iluminação em LED nessa região e aqui também no quebra-sol do motorista. E isso aqui é o microfone do Bluetooth, tá? Então ele só tem um desse lado. Bom, eu acho que eu mostrei tudo para vocês aqui deste compacto da Renault. Agora a gente vai dar uma volta com o carro e contar para vocês aí o que a gente achou do Renault Zoe. Então, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, é muito importante para o crescimento do Falando de Carro. E bora conferir aí tudo sobre o Renault Zoe em números para vocês. Muito bem, pessoal, então primeira frenagem de 60 a 0 com o Renault Zoe, o seu popular 100% elétrico, hein? Então vamos lá, já estamos chegando praticamente aos 60, 3, 2, 1. Parou, hein? Voou tudo que estava no carro, menos de 2 segundos, 16 metros. Para um carro compacto, 16 metros é aceitável até. A questão é que esses 16 metros pro Kwid, ou aliás, pro Kwid não, desculpa, pro Zoe, até que é relativamente muito bom, porque a gente tem o peso das baterias aqui, é um carro elétrico. Então o que acontece? Isso agrega muito peso no carro. Então ele fazer 16 metros numa frenagem de 60 é completamente aceitável mesmo. Vamos fazer um de 100 a 0 para a gente ver aí qual que vai ser o comportamento deste compacto elétrico. Então já vamos colocar o carro a 100 km por hora aqui para a gente ver como que ele vai se comportar nessa frenagem. Chega rápido até, hein? Ó, então, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Cravei o freio, 3 segundos, 39 metros de frenagem. Olha, uma frenagem boa, menos dos 40 metros, é muito aceitável. Lógico, a gente tá falando de um carro popular e tudo, tudo bem, ele é importado, poderia ter uma frenagem melhor, mas 39 metros para um carro elétrico que tem bastante peso de bateria, eu gostei sim. Vamos fazer a retomada para a gente ver aí como que ele vai sair então. Lembrando que essa retomada, pessoal, é feita com o ar-condicionado ligado e no modo normal, tá? Não tá no modo eco. Então, ó, vamos chegar aqui aos 60, 3, 2, 1. Bom, retomada é instantânea, né? A força no pedal. E já, ó, chegou a 100, vai chegar aos 110 e agora aos 120. Olha aí, olha só. A gente desmerecendo, né, um pequeno compacto elétrico, mas boas retomadas, principalmente de 60 a 100, 4,6 segundos e depois de 6 segundos de 80 a 120, 6,3. Nos finalmente ele vai ficando mais lento porque ele é limitado a 140 km por hora, é normal dos carros elétricos, principalmente dos populares, não chegar nem aos 150. Mas eu gostei, viu? A retomada é muito boa mesmo. Vamos para o nosso 0 a 100 e ver aí como que ele vai se sair. Então vamos para o nosso 0 a 100 aqui com o Renault Zoe. Lembrando que ele é 0 a 100 dele é 9,5. E uma curiosidade, eu não achei aonde desativa o controle de tração, tá, pessoal? Então vamos com o controle ligado aí. 5, 4, 3, 2, 1. Saímos, hein? Demorei um pouquinho, né? Fiquei meio devagar hoje. Mas enfim, isso não afeta. 60, 70, 80, 90 e agora chegou aos 100 km por hora em 8,6 segundos. Praticamente 1 segundo mais rápido do que a própria Renault declara. Olha como é rápido este Renault Zoe. Impressionante a sua aceleração. Impressionante mesmo. Gostei demais desse poder de aceleração do carro. É isso que a gente fala de um carro elétrico. É 125 cavalos. Não é um número expressivo, mas ele tem muito torque. É isso que é engraçado desses carros. É impressionante. Um bom 0 a 100 aqui com o carro, 1 segundo abaixo do oficial. Números realmente expressivos em acelerações. A frenagem se deve um pouquinho por conta aí da agregação dos pesos, né, da bateria. Mas, de qualquer forma, é um carro muito digno aí de se considerar para quem quer um carro espertinho na cidade. Bom, agora eu vou contar para vocês o que eu achei do carro. Bom, e dirigindo aqui o Renault Zoe, a gente percebe que, de fato, é um compacto popular. Uma pena não ser um popular nos preços que deveriam ser aqui no Brasil. Mas na Europa, no restante dos lugares onde ele é vendido, ele é um carro completamente comprável. Você pode deixar de comprar praticamente um compacto normal e comprar um carro desse.
Mas aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece por conta da importação, é um custo caro, já que esse modelo vem da França, então se paga muito alto pela importação dele, mesmo com os descontos para um carro elétrico no nosso mercado brasileiro, fazendo com que ele custe cerca de 250 mil reais. Você deixar de comprar um Sandero, vamos dizer assim, dentro da marca de 70 e pagar 250 em um carro elétrico, realmente é difícil, eu entendo esse lado. Mas eu tenho aquela teoria que para quem compra um carro nessa faixa de preço, realmente é uma economia de combustível, é uma experiência interessante, mas você investir muito para ter um carro elétrico realmente é complicado, eu entendo esse ponto. Mas voltando à condução do Zoe, é um carro muito gostoso de dirigir, muito gostoso mesmo, um carro que tem uma proposta muito legal de condução. Você dirige ele como se você estivesse dirigindo um carro popular mesmo, a proposta dele é essa. Então ele é um carro relativamente básico, linha simples também, o interior é pequeno, sem muito luxo, nem nada do gênero, porque a proposta era você ter ele como se tivesse um Sandero, um Argo, enfim, um Polo, alguma coisa do gênero. É realmente um carro barato. E isso a gente percebe na sua condução, é um carro que não tem muitas coisas para você agregar luxo dentro dele. Então você tem uma posição alta de condução, ele não tem ajuste de altura nos bancos, por exemplo, que já mostra que é um carro popular. O volante é simples, o console com os comandos aqui também são simplificados. Você tem muita área envidraçada, linhas bem mais conservadoras e nada de esportividade. Então tudo remete a você a dirigir um carro para o seu dia a dia. É um city car, literalmente. Lógico, você tem aqui baterias de 52 kW, o que dá uma autonomia aí, na minha condução, entre 300 e 340 km. Ele gira muito ali entre 15 km a cada 100 kW. Aliás, 15 kW a cada 100 km, ou 16 kW a cada 100 km, ele está mais ou menos nessa casa. Isso dá essa autonomia de mais ou menos uns 330 km, o que para um uso urbano é muito aceitável. Você realmente tem uma autonomia muito considerável para você fazer as suas tarefas do dia a dia praticamente semanalmente, que você rode uma média aí de 30 km por dia, então você vai rodar 10 dias com o carro, sem precisar carregar ele. E tem um outro ponto, o custo para você carregar um carro elétrico, por mais que a energia seja cara, ainda é muito barato comparado ao combustível, porque a energia aumentou, mas o combustível também aumentou consideravelmente nesses últimos 2 meses. E o que acontece? Você tem um custo aqui mais ou menos de 12 a 13 centavos o quilômetro rodado, enquanto um Sandero nessa faixa de preço vai rodar na casa dos seus 30, 40 centavos, ou até mais. Ou seja, então o carro elétrico ele é pelo menos 4 vezes mais barato de rodar do que um carro a combustão. A questão é que, infelizmente, o preço do carro é o que prejudica para a gente ter ele no nosso dia a dia. Vamos ver com a chegada do Kwid elétrico, que deve aparecer no nosso mercado até o final do ano. Eu chuto na casa dos seus 120, 130 mil reais. Ok, eu concordo, é muito mais caro, praticamente o dobro do preço comparado a um Kwid normal, mas ele já está praticamente no preço de alguns modelos normais do nosso mercado. 100 mil reais hoje custa um HB20, vai custar um Polo, custa um Onix, enfim, um Argo, o que seja, um Pulse. Então ele já está custando basicamente, ele vai custar basicamente o que custa boa parte de alguns carros populares no nosso mercado, bem entre aspas. Lógico, o Kwid é um subcompacto, mas para quem está interessado aí em ter um carro elétrico com um custo-benefício um pouco mais atrativo, o Renault Kwid vai ser aí uma boa pedida. E dirigindo esse Renault Zoe, a gente percebe que ele é bem adaptado para o nosso mercado. Uma suspensão muito gostosa, o motor aí que vocês viram nos números, uma boa aceleração, né? O carro elétrico tem esse ponto de ter um torque instantâneo, e isso faz com que você nem se preocupe em falar que é um carro popular. A hora que você acelera, ele parece até um carro quase 2.0. O que chama muita atenção desses carros elétricos hoje é essa potência instantânea na condução. A suspensão deste modelo em específico eu achei muito bem ajustada para o nosso mercado. É um carro que realmente absorve bem os buracos, é um pouquinho firme. Eu acho que isso vem aí por conta da sua não tropicalização. Ele vem basicamente do mesmo jeito que é vendido na Europa, então você não tem uma suspensão tão macia para o nosso mercado. Mas de modo geral,
ele cumpre aí 80% do que a gente está acostumado com suspensões aqui no Brasil. A direção do carro é bastante direta, lembrando, esse modelo é um autêntico Renault à venda no nosso mercado, ao contrário do Sandero, por exemplo, ou do Duster, que não são modelos fabricados pela Renault, e sim pela Dacia, né, uma marca de baixo custo. Aqui sim é um produto 100% Renault, então é por isso que, apesar de ser um carro barato de construção, a gente percebe um certo desenvolvimento bem superior aos outros modelos que a gente tem aqui da Renault. Então, um console mais bem feito, em material macio, uma central multimídia digna realmente dos padrões do século XXI, painel de instrumentos ali em TFT, o volante com acabamento em couro muito melhor, uma certa resposta na direção também muito mais precisa, o isolamento acústico também. Lógico, a gente está falando de um carro elétrico, mas a gente percebe que o barulho do vento também é bem reduzido aqui, caixas de roda não faz barulho, então a gente percebe esse salto de construção mesmo num carro simples como este daqui. Mas, como eu falei para vocês, o duro é ter que desembolsar cerca de 250 mil reais para ter um modelo como esse. Esse é o ponto do Renault Zoe. É um carro muito bom, que tem um custo-benefício muito interessante por se tratar de um elétrico, ele é bastante econômico, mas o preço é que distancia realmente o cliente interessado a comprar esse carro. Porque 250 mil, hoje, quem está disposto a pagar tudo isso pode comprar um Mini Cooper, que é uma marca premium, ou investir até um pouquinho mais e se apertar ali e comprar um SUV elétrico como o XC40 também. Então, o Renault Zoe é um carro que certamente agradaria boa parte do público que não tem, infelizmente, esse preço. Esse carro deveria custar perto dos seus 150 mil reais para ser um pouco mais atrativo, que era o que estava custando antes da pandemia. Mas, enfim, vamos ver aí como que o mercado vai reagir com a nova safra de elétricos e quem sabe o dólar abaixe daqui um tempinho. Bom, você pode conferir outros vídeos de carros elétricos que a gente já fez no canal, então vocês podem conferir lá tudo que tem, inclusive alguns populares aí também, como o Cinquecento elétrico, o Jaque EJS1 também, que é um carro bastante interessante. Então vocês podem conferir isso no canal. Então se inscreva aqui no Falando de Carro, deixe seu like e até o próximo vídeo.